Olá, bom dia. Meu nome é Kelly, sou mais uma voluntariada do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Hoje o tema aqui que vamos iniciar é sobre Atendemos ao Bem. Ele está no livro Fonte Vida, livro de Francisco Cândido Xavier. Tá? Vou pedir a todos para que nesse momento acalme os vossos corações, tranquilize a mente, que busque levar com a espiritualidade maior, buscando amparo, buscando absorver na manhã de hoje os benefícios, os fluidos benéficos para a revigoração. Agradecemos a espiritualidade, agradecemos a Deus por essa oportunidade. E aí, vamos iniciarmos o nosso assunto da manhã de hoje, que é Atendemos ao Bem. Em verdade, eu vos digo que quantas vezes fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Essa passagem, ela está em Mateus 25:40. Então, o que Emmanuel, ele quer dizer quando ele inicia falando que, em verdade, eu vos digo que quantas vezes fizestes a um desses meus irmãos pequeninos, a mim o fizestes. Essa passagem diz que quantas vezes a gente pensar em fazer o bem a qualquer pessoa, é a Jesus que estamos fazendo. Então ela nos traz a seguinte reflexão: fazemos o bem, temos que pensar na realização, na prática do bem, independente de quantas vezes, independente de quem é a pessoa que está recebendo esse bem. E como que esse bem ele pode ser feito? Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre o tronco estéril, não só pelo ato de crer. Por vezes, não passa de êxtase inoperante. Então, às vezes a gente se pega pensando: qual é a maneira, como que eu vou colocar esse bem, tudo isso que eu tenho em prática? Qual é a maneira de eu fazer o bem para alguém? A maneira é muito simples. Eu posso, desde uma oração, desde uma vibração, eu posso, desde um ato de fazer uma visita para uma pessoa solitária, pedir para a espiritualidade um amparo, um envolvimento para uma pessoa que está sofrendo, ou até mesmo para aquelas pessoas ao nosso redor, né? Ou um simples gesto de cordialidade na rua é uma prática do bem. Daí Emmanuel nos deixa a reflexão, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante. Do que resolve eu ter tanta fé, eu crer tanto e eu falar em palavras se eu não consigo praticar tudo isso que eu creio? O que a gente não pode esquecer é que cada vez que praticarmos o bem, esse bem, além dele voltar para a gente, esse bem também, ele é visto por Deus, por Jesus, ele é visto por toda a espiritualidade. Então a prática do bem, ela não é um ato que vai ser insignificante. Muitas das vezes a gente espera que as ações elas sejam imediatistas, sejam de imediato, então que tudo aquilo que fizermos já volte para a gente na mesma intensidade, no mesmo tempo que a gente está fazendo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas das vezes a gente tem que aprender a aceitar o tempo, a esperar, a pôr em prática a paciência, e aí sim as coisas começam a se voltar para a gente. Não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidade de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. É o que eu falei, né? Não adianta
a gente falar, fazer as coisas que não são feitas de coração, né? O nosso maior bem, a nossa maior prática do bem, ela tá quando a gente expressa um sentimento que veio do fundo do nosso coração, algo que a gente não quer em troca, algo que a gente faz para agradar mesmo a Deus, aquela vontade de servir que está dentro de cada um de nós. Não esquecemos de fazer. A lição com Cristo, a comunhão com a divina luz, ela não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Todas as circunstâncias do apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Então Jesus, durante todo o seu apostolado, ele nos prega o que? Ações de amor. Tudo o que ele fez, tudo o que ele deixou de ensinamento está baseado em amor. E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade tão grande, né? De pôr em prática todo esse amor. Imagine se Jesus tivesse tido essa dificuldade, né? E um simples gesto, um simples olhar dele já era de amor. Muitas das vezes a gente se desespera, a gente briga, a gente até agride as pessoas com palavras, e a gente esquece que essas pessoas que às vezes a gente até agride são pessoas que são nossos irmãos, são pessoas que a gente não sabe o que foram em outras vidas pra gente, são pessoas que são dignos da gente amar. Na Terra, o que a gente não pode esquecer, que enquanto estivermos aqui, a gente vai ter várias situações que vão nos colocar à prova. Há muitas provas, entre essas provas, a prática do amor. A boa nova, ela não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que expulsassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas ela exalta a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome de todo misericordioso. Então a prática do amor significa exaltar o nome do Mestre, exaltar o nome de Deus. Olha quantas oportunidades que a gente tem de praticar o amor. E às vezes a gente se limita em tão pouco. Às vezes a gente se limita em praticar o amor até para aqueles que estão sobre os nossos tetos, aqueles familiares mais próximos. E engraçado que os familiares mais próximos são pessoas que vão sim ter dificuldades de relacionamento, de convívio, mas é aí uma maneira da gente mostrar o quanto a gente está evoluindo, o quanto a gente consegue colocar em prática o que a gente aprende dentro da doutrina e fora da doutrina, porque aprender na doutrina é muito bonito, é fácil, a gente lê, a gente estuda, mas e fora da doutrina? Aí a gente mostra com que através das nossas ações. Então, quando a gente pensa em praticar aí o bem, a gente não tem que temer a quem a gente vai praticar, a gente tem que praticar com algo que seja do nosso coração, algo que seja verdadeiro, que seja sincero. Jesus, ele não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que oferecessem culto espetacular em tempos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Olha que palavras mais lindas, né? O menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Olha que mensagem mais linda que Jesus nos deixa. Qualquer gesto de amor, qualquer gesto de bondade é como uma oferenda endereçada para ele próprio. E isso reverte para a gente em forma do quê?
em forma de amparo, de proteção, em forma de acolhimento. Tudo aquilo que a gente dá também se volta para a gente na mesma intensidade ou até maior. Então, que a gente não tenha esse medo de praticar a bondade, de ser pessoas boas. Não precisamos, entre o bem e o mal, a gente não precisa relutar. A gente precisa entender que o bem ele vai estar acima de tudo e que ele vai vencer. Porque se ele não está acima da gente, significa eu crer que as pessoas são o quê? As pessoas não são verdadeiras, as pessoas são falsas, e eu me considerar na mesma situação dessas pessoas. Não é isso que o mestre quer da gente, não é isso que se espera de nós como discípulos, não é isso. A gente tem muito a dar, muito a entregar, e esse muito que a gente tem para entregar para o próximo, ele não requer dinheiro, ele não requer esforço físico, ele requer o que a gente tem dentro da gente, que é o nosso amor, a nossa bondade. Então, olha que maravilha eu poder dar aquilo que tem dentro, que não vai me demandar esforço nenhum e que eu ainda vou receber em troca. A partir do momento que a gente consegue entender que essa bondade que a gente tem, ela precisa ser compartilhada, a gente começa a ver a vida de uma maneira mais simples, a gente começa a ver a vida menos pesada, aquele fardo que a gente tem nas costas, que às vezes a gente fala assim, nossa, o fardo tá grande e eu não tô conseguindo, ele passa a ser leve. Porque o momento que eu dou algo para alguém, eu também recebo. Como eu falei, a espiritualidade, ela nos ampara. Então, cada vez que eu pratico o bem, eu posso ter a certeza de que eu estou recebendo esse bem em dobro. Eu achei bem interessante que Emmanuel nos traz assim, só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre o tronco estéril, não só pelas palavras. Então não adianta eu falar e eu não fazer. A minha atitude que vai me mostrar, a minha atitude vai mostrar quem eu realmente sou e o que eu posso entregar. Não adianta eu afirmar uma fé e essa fé não ser movida por prática. De nada resolve. Eu sou crente, eu sou católico, eu sou espiritualista, eu sou devoto. Não. Do que resolve toda a minha palavra eu falar se a minha fé é uma fé pobre, que não move, que não tem atitudes nenhuma. Então que a gente consiga cada dia mais se conhecer, colocar a nossa tudo aquilo que tem aqui dentro do nosso coração em prática, que a gente possa pedir o apoio aí da espiritualidade, para que a espiritualidade se faça presente em nossas vidas, esteja conosco nos auxiliando nessa batalha, que às vezes parece ser fácil, mas com os obstáculos do dia a dia, ela acaba se tornando difícil se a gente não tem a convicção e a certeza do que queremos. Agradeço a todos pelo pequeno tempo aqui com cada um de vocês e convido vocês a nesse momento elevar o pensamento ao mais alto, agradecer a toda a espiritualidade, agradecer por esse momento, por essas palavras, que possamos estarmos aí fortes na perseverança do bem durante toda a semana, que a espiritualidade possa nos acompanhar. Um ótimo dia a todos e que a paz do Mestre Jesus esteja presente com cada um de nós.